meus amigos, estamos chegando, uma semana feliz para todo mundo, tá tudo bem por aí? Que bom, hein? Que ótimo. Por aqui, sempre ótimo, iniciando a semana com muita alegria, com muita fé e muita determinação. Meus amigos, nem toda mudança importante acontece de repente e faz enorme barulho. Algumas são silenciosas e vão se fazendo no dia a dia, como a educação, por exemplo. Não se aprende do dia para a noite, mas o que se aprende ao longo da vida torna nossos dias e noites muito melhores. E hoje vamos falar sobre educação. Nosso convidado, João Hilton, professor de neurociência. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Alberto. Vamos fazer uma grande entrevista, eu tenho certeza. Muito obrigado. Neurociência. Bom, eu tenho tanta coisa para perguntar sobre isso. Vamos lá. Mas antes de mais nada, professor, deixa eu dizer aqui um pouquinho do seu currículo, que aliás é maravilhoso, hein? Coordenador e professor nas pós-graduações em Psicopedagogia e Neurociências aplicadas à educação no IBFE, Centro de Estudos da Unital Faculdade, palestrante nas áreas de música. Quando não trouxe o violão? Hoje eu não trouxe violão. Que a bom. música é bem importante para essa área de neurociência. É? Muito. Muito bom. Eu gosto de música, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Sim. Bom, então é um palestrante nas áreas de música, neurociência, programação linguística. Professor nas pós-graduações de educação socioemocional, arte, educação e inovação em educação. Também no IBFE, bacharel em música, psicanalista clínico, Master Training PNL, que coisa, professor de yoga, Hatha Yoga. Hatha Yoga. Que maravilha. Muito bom, professor, muito bom. Professor, o que você toca? Violão? Eu toco piano. Piano? Fiz uma formação numa faculdade de composição musical, mas o meu instrumento é piano. Toco um pouco de bateria, um pouco de outros instrumentos, mas para brincar. Instrumento profissionalmente piano. Muito legal, muito legal. O que é neurociência? Neurociência, Alberto, é um recorte do estudo da biologia. Então eu tenho lá o estudo da biologia, dentro desse estudo. Tudo que se refere ao cérebro é neurociência. Então tudo que tem relação a sistema nervoso central, ou seja, tudo que está dentro do encéfalo, dentro da cabeça do crânio, e mais a nossa espinha aqui atrás. Dorsal. Sim. Tudo isso faz parte do estudo da neurociência. Então, nós podemos ter, por exemplo, a neuroanatomia. O que é neuroanatomia? É uma parte da neurociência que mostra o que tem dentro do cérebro, o que faz parte do sistema nervoso. Nós temos a neurofisiologia. O que é a neurofisiologia? Qual é a função que cada parte dessa executa? Sim. E dentro disso, nós vamos ter várias abordagens. Nós temos, por exemplo, neuroética, que é qual é a ética para se trabalhar desvendando coisas do cérebro, até onde o cientista pode ir. Então, usou esse termo neuro já se refere ao cérebro. Exatamente. E não precisa nem ser médico, neurologista, para dar aula, para falar. Não precisa pelo seguinte, existe a parte da neurociência que ela vai cuidar, por exemplo, de doenças. Então, ela vai cuidar especificamente, topograficamente, a gente fala, no local. Então, são os neurocirurgiões, são os cirurgiões, são os psiquiatras, eles vão lidar com essa parte cerebral quando eu tenho uma desordem. Agora, quando eu quero potencializar esse cérebro, quando eu quero atingir metas, quando eu quero usar esse cérebro para uma prática diária, social, aí já não é mais a área do médico. Muito bem. Aliás, eu tenho vários amigos médicos neuro, né? E um deles, de vez em quando encontro, eu falo que a definição que ele dá sobre o cérebro é uma coisa assim maravilhosa para quem é médico, né? E, bom, para quem é paciente é terrível. Ele fala, e claro que eu não vou revelar o nome dele, mas ele fala, Alberto, nós cirurgiões, neurocirurgiões, não entendemos 10% do cérebro. Eu falo, cara, mas como é que a gente passa por cirurgia? Pois é, diz que é uma coisa assim, extremamente mística, ainda embora se tenha estudo hoje muito avançado, cada vez mais e tal, mas ainda muito por se descobrir no que diz respeito ao cérebro, nesse campo exatamente da ciência, nesse campo aí das anomalias, tá certo? Sim, muito bem. Mas não é nosso caso aqui, tá certo? Nós aqui podemos dizer o quê? Que dá para imaginar que os educadores entendem quê? Quantos por cento dessa área toda? Eu sou um educador, não quero falar mal da minha área, porque é a minha profissão. Mas eu me arrisco a dizer que a gente entende quase nada hoje. Quase nada. A respeito do cérebro.
Olha só que coisa interessante. Nós pensamos assim, nós educadores. Nós temos um conhecimento e eu tenho que passar esse conhecimento à frente. Sim. E parece que só precisa que o aluno preste atenção. Então parece que a fórmula é, eu tenho um conhecimento, eu vou para a sala de aula, o aluno presta atenção e o sistema está feito. O que é a grande problemática? É o aluno não presta atenção. Ele pode estar olhando para você, mas na grande maioria das vezes ele não está atento. Então o que a neurociência começa a mostrar? Por que ele não está atento? Porque existem certas descargas químicas que o cérebro recebe que você precisa estar numa condição específica para o aprendizado. E não a condição que nós temos hoje na grande maioria. Então você pode assegurar quase que categoricamente que numa aula, numa classe aí de 30 alunos, por exemplo, você tem uns 28 que estão dispersos. Eu diria uns 25 que estão dispersos. E uns 5% ali que são atentos. Para se aprender, para se estar atento, eu preciso estar motivado. Eu preciso ouvir o professor e me sentir motivado. E tem uma substância no cérebro que se chama dopamina. Toda vez que eu te falo algo que te interessa, há uma descarga de dopamina. Dopamina. E a dopamina... É que me faz prestar atenção. Que te faz prestar atenção. A memória, ela depende da sua atenção. Quem fala assim, eu tenho uma memória fraca, eu diria outra coisa, tem uma atenção fraca. Porque se você presta atenção, você memoriza. Então muitas vezes a gente quer cuidar da memória. Não, cuida da atenção. Porque se eu presto, se eu me sinto motivado, eu aprendo. Então, professor... Dopamina não se compra em farmácia? Não compra. Uma dose de dopamina. Existem substâncias que vão fazer, sim, uma liberação de dopamina, mas de uma forma artificial e que é recomendada para quem tem disfunção disso. Ou seja, se eu tenho um problema na fabricação ali de dopamina, aí sim eu tomaria uma medicação, mas senão não. Eu vou voltar à pauta aqui, mas eu não consigo me conter e fazer algumas perguntas que eu acho extremamente interessantes. Por exemplo, aprender tem a ver com a idade? Olha, nós podemos dizer o seguinte, que depois de uma certa idade, talvez fique um pouco mais difícil de aprender. Mas se a gente pensar numa criança de 6 anos e de um adulto de 60 anos, eles podem ter o mesmo rendimento de aprendizado. Tudo depende do treino que esse adulto veio fazendo. Uma pessoa que está acostumado a aprender, a estudar, ele vai chegar com 60 anos com a mesma capacidade de aprendizado. Porque é o seguinte, eu até contrariei algumas pessoas, porque eu me tornei piloto de avião aos 39 anos. E demorei tanto por conta de uma tragédia em família, que eu perdi um irmão que era piloto, então a família tinha uma certa repulsa à aviação e tal, enfim. E quando eu fui prestar o exame na ANAC, e era DAC na oportunidade, com 39 anos as pessoas falavam, mas como é que você é difícil, 39 anos para aprender a ser piloto? Eu falava, primeiro que eu ia fazer apenas tão somente para recreio, aquela coisa toda, né? Diletantismo, né? Sem chance de seguir carreira. E eu estudei por 5 anos aviação. Tomei pau uma vez num exame, porque não entendia bem o que o professor ensinava sobre meteorologia. Depois trocaram o professor e eu acabei tirando 10 em meteorologia. Então, eu entendo o seguinte, contrariando algumas pessoas que dizem que com a idade você tem muito mais dificuldade, eu acho que é exatamente isso que você disse. Eu aprendi muito na aviação depois dos 39 anos de idade. Aprendeu como você funciona. Sim. Né? E hoje a minha dopamina, ela fica ligada. A hora que sai um assunto de aviação, ela pula para dentro do cérebro e fala, opa, presta atenção. É uma coisa que me atrai, uma coisa que realmente me fascina. Exato. Então, acho que tem tudo a ver. Por isso é que existem os testes, não sei se são válidos ou não os testes vocacionais, mas as pessoas ao longo do estudo já acabam se enveredando ou para exatas ou para outras áreas sociais e tal, porque é aquilo que ele vai se sentir feliz, e em se sentindo feliz ele vai aprender melhor. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Por isso essa discussão em separar o ensino por áreas. E descobrindo as crianças. Eu sou a favor. Tá. Eu não digo excluir uma outra área, mas sim diminuir o conteúdo de uma área específica e ampliar o conteúdo de outras áreas. Eu sou a favor, porque nós temos especialidades, nós temos potencialidades específicas. A gente tem um cara lá em Harvard, que é o Howard Gardner, um pesquisador,
que ele mostra as inteligências múltiplas, como nós temos várias inteligências e como um tem a mais aguçada que o outro. Muito bem, então vamos lá, vamos estudar um pouquinho o nosso cérebro com você, professor. Vamos lá. Que parte do cérebro é responsável por absorver o ensinamento? Ó, o cérebro ele trabalha em conjunto, é uma máquina fantástica. O ensinamento, quando eu recebo um ensinamento, o som daquele ensinamento vai para uma região temporal, que a gente chama, perto da orelha. As imagens daquela informação, que eu visualizei enquanto a pessoa falava, ou eu vi... Quem está nos vendo, por exemplo, está ouvindo, vai para lá, utilizando, a imagem. Está ouvindo aqui a imagem na parte de trás, occipital. Tanto é que se ele tomar uma pancada muito forte ali, o que vai acontecer? Vai perder a visão. Você perde a visão. Tomar uma pancada muito forte aqui, é a audição o problema. Nós temos a parte de sensações na parte superior, que é a parietal, e temos todo o processamento na parte do córtex frontal, que é bem na frente, atrás da nossa testa, digamos assim. Vamos lá. Audição temporal. Sim. Visão occipital. Occipital. Parietal, sensações. Parietal aqui. A área de sensações. Sensações. Sensações, que vem junto com aquele aprendizado. Essas coisas, tudo vem nessas duas partes. Nessas regiões. E eu tenho a pré-frontal, que é, digamos, o gerenciador, o organizador de tudo aquilo. É o CEO de tudo isso. É o CEO de tudo aquilo. Então, todas essas áreas, elas trabalham em conjunto. Olha que interessante. Nós não temos uma área só. Quando eu quero buscar uma memória, não é um departamento do meu cérebro que traz a imagem. São todos eles que têm memórias daquela imagem que se juntam. Então, quando você quer lembrar da sua infância, o som que você está lembrando está vindo da memória da área temporal. A imagem que se juntam todos numa região central, que é chamada hipocampo, e ali é feito todo o processamento final. Aí eu chego às minhas conclusões, aí eu sinto as minhas emoções finais. Existe uma parte aí de todas essas divisões que você fez, existe uma parte que ela é mais, eu não diria mais importante, mas que ela trabalhe mais na hora que você está, por exemplo, numa sala de aula? Olha, eu diria que o que não poderia faltar de forma alguma é o córtex pré-frontal. É essa parte não desenvolvida. Que é o discernimento. É o CEO, ele não vai conseguir coordenar tudo aquilo. Então, muitas vezes você está ouvindo, você está recebendo a imagem, mas se isso não está funcionando bem, você não está tendo a clareza do que você está recebendo de informações. Tudo que nós vemos, nós gravamos mais do que ouvimos, é normal isso? Depende, isso é bem interessante. Porque é o seguinte, cada ser humano acaba desenvolvendo, através dos sentidos, um sentido norteador. Que significa? Eu vejo, eu escuto, eu sinto. Mas um desses departamentos é que eu escolho para ser o organizador, aquele que vai decidir por mim. Olha que interessante, se eu decido pela visão, então como as pessoas se vestem, o que eu vejo é que vai influenciar a minha decisão. Se eu sou influenciado, se eu sou coordenado pela audição, o que eu vejo não importa muito. Mas o que a pessoa vai me falar, como se comporta esse som, isso me importa. Agora, digamos que não seja nem o som e nem a imagem, seja sensações. Então, eu vejo e a imagem não são importantes, mas como eu me sinto naquela situação específica, é o que me faz tomar a decisão. Nós somos sempre norteados por um sentido a mais. Então, fugindo de novo aqui do nosso roteiro, professor. As pessoas que têm dificuldades de aprendizado. É possível, por meio de não sei se exames ou por meio de consultas, descobrir qual parte do cérebro é que não está ali exatamente atuando como deveria? E não sei se isso aí seria a razão? Sim, nós temos, por exemplo, um aparelho de ressonância magnética funcional. É um aparelho que ele é capaz de mostrar quais áreas do seu cérebro estão em atividade em tempo real. Mas é como, num caso desse, é como matar um mosquito com um tiro de bazuca. Por quê? É um aparelho muito caro, um exame muito caro, e a gente consegue chegar a essas conclusões com exames não tão sofisticados. Quando você fala em dificuldade de aprendizado, a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é a dificuldade de aprendizado por um problema realmente como esse de não fabricação de dopamina ou uma fabricação baixa de dopamina. E existe o outro que é uma dificuldade de aprendizado por falta de treinamento cerebral. Você não foi treinado a estudar, você não foi treinado a ter raciocínio lógico, pela própria escola. Você não foi treinado a ser criativo. Então, quando chegam questões para você que você tem que usar a criatividade, você não tem treino cerebral.
Então, no caso de problema de treino, isso tudo é resolvido. Com práticas, com exercícios, com técnicas, tudo isso. Agora, quando o problema ele é fisiológico, uma patologia, aí é medicação. Patologia, tudo bem. Não sendo patológico, é uma falta de treinamento que o professor disse aí. Agora, esse treinamento começa em casa. Começa em casa, mas... É tratamento, é forma de educação. E quando você fala que as pessoas que têm o raciocínio, têm o treinamento, é aquilo que a gente pode chamar de inteligência? É aquilo que a gente pode chamar de inteligência, mas a inteligência ela é bem maior que isso. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pega uma pessoa simples do campo, que ele não tem toda a informação que nós temos, técnica, científica, mas ela tem uma inteligência para lidar com o campo extraordinária. Muito grande, exatamente. Então a inteligência é mais ampla. Mas a gente pode dizer que esse treinamento é o que pais e professores nos sugerem na infância. Então, por exemplo, se eu chegar e falar para uma criança, o que é aquilo? E é uma árvore. E ela olha e fala assim, aquilo é uma árvore. Para que serve uma árvore? E você pedir que a criança comece a discorrer, para que serve? Mas serve para isso também. E para isso, você está treinando esse cérebro a ser inteligente, a buscar conclusões. Tá, muito legal. E quando não se tem isso na infância, demora-se muito como adulto para desenvolver ou não desenvolve mais? Não, você pode desenvolver depois de adulto, mas é mais difícil, porque você não está com isso tudo, a gente chama essas sinapses todas cerebrais, elas não estão prontas. Você vai ter que treinar. Existe como você treinar. Existem adultos que eles foram mal até o 3º ano de faculdade. Descobriram técnicas de estudo e terminaram a faculdade com excelência. Mestrado. Aprenderam como ajustar isso. Bom, já que você falou em faculdade e tal, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o vestibulando, sobre como prestar vestibular, essa coisa toda, porque todo mundo entra em pânico. Nessa hora. Né? Na hora de entrar em para prestar um vestibular, não só quem vai prestar, como a família também e tal. Aliás, eu tenho até algumas histórias para contar sobre isso. Dá licença um pouquinho aqui, professor. Claro. Professor de neurociência, Hilton com R, né? Se fosse com H, poderia até, de repente, ser herdeiro de todo o patrimônio e tal, de Paris Hilton. Por uma coisa, letra, né? isso. Por uma letra. Tem aquela música de Carlos Gardel, por um na cabeça. Por um na cabeça. Aqui por um na letra. Professor, vamos falar de vestibular, mas antes de falar um pouquinho de música contigo aqui. Você é formado em piano, tudo? Sou formado em composição musical. Composição musical? Sim. O que é isso? Porque então você é um musicista? Sou musicista. A composição musical você vai estudar a estruturação, como se faz música, como que se faz um minueto, como que se faz um samba, como que se faz uma dança, como que é a estrutura, o feitio, o artesanato da música. Que legal. E a música hoje é, pela neurociência, um dos maiores recursos que a educação tem, segundo os estudos neurocientíficos. Por quê? Primeiro, a música é o único fenômeno no mundo capaz de ativar simultaneamente todas as áreas cerebrais. Todas. Todas? Todas. Se a gente analisa um cérebro ouvindo música, parece fogos de artifício. O cérebro está o tempo todo em movimento. Não é só a parte aqui da têmpora, não? Todo. O cérebro ativa toda essa área. É claro que essa parte temporal aqui é mais ativada. Sim. Mas toda essa área. Para você ter uma ideia, fugindo um pouco da educação, mas para o Alzheimer, as lembranças das músicas antigas são as últimas lembranças que sobram, as últimas a se perderem. E quem, por exemplo, gosta de cantar muito, quem gosta de tocar e tal, tem uma probabilidade menor de ter Alzheimer. Por ter um uso maior do cérebro, por se usar bem mais esse cérebro. E veja, um uso que a gente quase não percebe, porque faz isso com prazer enorme. Com prazer, cantando, uma delícia. tocando, tirando uma música de ouvido. A gente utiliza a música para isso. Professor, tem pessoas que têm ouvido absoluto. Isso aí é aquele que, por exemplo, se de repente eu fizer, ele sabe que tom que está. Sabe que é um Lá, 440 Hz, por exemplo. Sabe? Isso você falou isso de H? Não, eu falei de à toa, não confiram. Eu não tenho ouvido absoluto. Eu tenho um ouvido que chama-se relativo. É um ouvido que você treina, você consegue chegar assim num padrão quase absoluto, mas o ouvido absoluto é uma forma de se absorver. Então, eu tenho uma enorme facilidade de ir com a mão direita no piano e buscando as notas da música, mas uma facilidade realmente muito, desde que, claro, eu conheço a melodia e tal, né? Não adianta você cantar uma aí, ó, tira essa daqui, não. Sim. Mas isso aí, que parte do cérebro que eu estou usando? Várias partes. Primeiro,
Você está usando todo esse córtex pré-frontal porque você está fazendo comparações sonoras. Tá. Então, conforme você aperta uma nota... Faltou um pouquinho, você vai para frente, sobrou, você vem para trás. Você vem para trás, você fica arrumando tudo isso. Esses ajustes, você usa várias partes cerebrais. Ó, quando você está tocando, você não está se emocionando? Sim. Parietal. Você está usando a temporal. Você visualiza coisas. Ou a partitura, ou você visualiza coisas. O músico, ele fecha o olho, ele está tocando ali. Exatamente. E ele é levado. O occipital é usado. Todas as áreas são ativadas. Muito bom. Vamos voltar para o assunto, porque senão eu fico falando de música o tempo todo aqui, porque realmente são assuntos que eu adoro. Música, aviação, realmente futebol também gosto muito, até porque né, quase 50 anos nessa estrada narrando futebol. E vou voltar agora para valer, comandando uma equipe de esportes aqui em Campinas, da Rádio Brasil. Já vamos fazer uma campanha sobre isso aqui. Bom, vamos lá. A neurociência contesta hoje a fórmula dos vestibulares? Totalmente. Totalmente. Por quê? Se nivela todos igualmente. Vou te contar uma história. Um nome fictício aqui, mas Marcos é um gênio da matemática. Tá. Desde a 5ª série se vê que ele é um gênio. Que esse cara vai poder ser um engenheiro top. Que ele vai poder ser um matemático, um físico dessa área. Só que Marcos enfrenta um vestibular. E Marcos não é bom em análise de textos em língua portuguesa. Não sabe muito bem o que é uma adjunta adverbial de modo. Tá. Nós vamos perder um gênio da matemática porque ele não vai passar no vestibular. E aí, eu perco uma potencialidade. Eu estou o tempo todo vestibular, eu percebo que o tempo todo a gente está perdendo potencialidades. O tempo todo. É como se fosse uma peneira, só que está segurando gente ali. Tá. Assim como nós podemos ter um gênio da língua portuguesa e não entender nada de matemática e ele fica. Se bem que é peso bem maior a redação e essa coisa toda, sim, né? Sim. Agora, professor, mas por exemplo, português, eu também concordo contigo. Aliás, se você me permite dizer o seguinte, sem citar a televisão, sem citar o apresentador, certa feita um jogador de futebol foi à televisão e respondendo a uma das perguntas, o jogador disse, mas isso é para mim fazer lá, eu vou fazer lá. Aí o cara, para mim fazer, não. Você falou, olha, eu quero te corrigir, é para eu fazer. O jogador ficou extremamente constrangido. Tudo bem. Acho até que quanto melhor você falar, é evidente que você tem até uma tendência a crescer, ainda mais hoje com essa globalização da comunicação e tal. Mas o jogador de futebol, a obrigação principal e princípio dele é jogar futebol. Falar. Essa é a inteligência dele. Exatamente. É motora. Então, eu concordo contigo, mas o português, ele é encarado pelo vestibular como a base efetivamente de tudo? Mas não o português real que a gente usa no nosso cotidiano. A gente não precisa ficar estudando adjuntos e tudo isso para a gente poder conversar e ter uma boa comunicação. Sem dúvida. Eu sempre fui muito bem em português, sempre. Se você me perguntar alguma coisa a respeito de verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto, não lembro mais. Pois é. A mesma coisa de história. Se nos perguntar sobre essas guerras que aconteceram, não lembra mais de nada. Você quer uma coisa interessantíssima do nosso problema, tanto do vestibular, mas do nosso problema de estudo, de como é fundamentada a nossa educação? Alberto, se você entrar numa escola de inglês hoje, qualquer uma da cidade, e você estudar por 12 anos, tendo ou 1 ou 2 aulas por semana, por 12 anos, você vai aprender a falar inglês, Alberto? Eu acho que sim. E por que os nossos estudantes não saem no 3º ano do ensino médio falando inglês? Se eles têm 12 anos de inglês dentro da escola. Por que não? Foco? Talvez, falta de estruturação, de forma de passar informação à frente. Tenho muitos professores... Eu estudei 12 anos de inglês. Você estudou 12 anos de inglês? Eu estudei 12 anos de inglês e eu tive que aprender em escola particular. Olha, eu hoje, inclusive, conversando com algumas pessoas, eu estava falando exatamente sobre o inglês. Eu estou sentindo necessidade de voltar a fazer uma escola particular de inglês, alguma coisa assim, porque essa última viagem que eu fui, quando você faz assim, você quer comer, né? Então você não tem tanta dificuldade. Mas eu percebi a dificuldade de comunicação quando você não tem um inglês fluente. Bom, mas qual seria a solução na visão dos dos professores de neurociência? Tá. É como você começou muito bem uma frase hoje, que você disse que as coisas não mudam do dia para a noite. Precisa de uma estratégia para isso. Sem dúvida. Então, a primeira coisa é ajustar a formação do professor. Então, os nossos cursos de pedagogia não ensinam a dar aula.
Não ensina um professor a se comportar lá na frente. Não ensina a didática. Não ensina didática. Quando ensinam didática, ensina uma didática teórica. Me desculpe, mas chata. Aquela coisa daqueles textos lidos ali. Não a didática, realmente. Vai para frente da aula, treina, dá aula, enquanto está na faculdade. Como que o aluno recebe a sua informação? Como que você usa emoção? Sim. Você já imaginou que eu poderia estar falando com você aqui, falando assim para você? O cérebro humano, Roberto, muito bom, não é? Se você não usasse as mãos como você usou, se você não tivesse seu trejeito de se movimentar, de passar a mão aqui, de mostrar, não teria sentido. E a gente não aprende isso. Não. Não aprende isso. Então, começaria lá atrás, primeiro, se reorganizando o curso de formação para professores. Em 4 anos, a gente não consegue também gabaritar um professor para ser tudo isso. Mas depois, cursos de continuação de estudo. Tanto cursos particulares de pós-graduação, como o governo oferecer também cursos de continuação, para que esse professor tenha capacidade de identificar potencialidades dentro da sala e saiba direcionar potencialidades. Daí, dentro de um sistema de ensino que já opere dessa forma. Então, nós temos lá no departamento, os alunos com mais facilidade em humanas frequentam o terceiro D, o terceiro C é o C. Sim, mas e na hora do vestibular? Como é que faz? Problema. Aí eu falo para você, aí morre todo mundo na praia. Então, aí você fez a divisão e tal, aí depois faltou para o aluno aquilo na hora do vestibular. Esse, Alberto, é o ponto-chave crucial de nós que tentamos mudar a educação, estamos nessa empreitada, enfrentamos. Se o vestibular não mudar, não tem solução. Não tem, porque se ele pede tudo de tudo, sim, não tem jeito. O menino vai tirar lá 10 em matemática, 3 em português, vai fazer a soma lá, não vai passar. Aliás, professor, eu questionava muito enquanto aluno tantas coisas que eu aprendi, ou pelo menos tanta coisa que me foi tentado ensinar, que acho até que não aprendi, e que eu dizia para mim mesmo, mas no que isso vai me servir durante a minha vida? Exatamente. Por exemplo, eu não tinha a mínima intenção de seguir a área de química. Aquelas fórmulas, para mim aquilo lá não interessava nada. Eu estou errado, não? Tabela periódica. Aquelas coisas todas, eu estou errado, não? Não, você está completamente certo. Esse eu acho que é o nosso grande problema. Esse vestibular deve ser de uma outra forma. Deve ser estudado. Você fala, João, você tem a solução para... Não, o que eu tenho muitas ideias, eu acho que muitos outros educadores que nós temos a ideia, que a gente precisa... Mas isso é levado ao ministro, às pessoas competentes? É levado, Alberto, mas não existe um movimento. Eu acredito que, assim, existe... Isso é próprio do ser humano, uma tendência à estabilidade naquilo. Ah, tá bom assim. Mas se eu mexer aqui, como que vão ser as outras? Mas a gente precisa tentar. Mas deixa eu faz tanto tempo que eu não faço vestibular, e quando eu prestei o meu vestibular, que eu falei que tinha uma historinha para contar, é o seguinte, eu prestei o meu vestibular, achei que não tinha passado, preparei todo mundo em casa, não passei, vou fazer ano que vem e tal, não sei o quê, e falei, quer saber? Eu vou para a praia. E fui para a praia e tal, depois terminou o vestibular, eu já fui morar em São Paulo para trabalhar nos esquemas de rádio também, tentar rádio, até que um belo dia meu pai chega e fala assim, olha, você achou que não passava, você passou. Olha, eu achei que não tinha passado. E no final acabei sendo aprovado em jornalismo. Mas eu não me recordo que o jornalismo era de humanas, tá certo? Eu me recordo de português, até fundamental na minha visão para o jornalismo. Mas eu não me recordo de ter prestado vestibular com matérias de exatas. Não me recordo. É assim que é feito, hein? Todas essas matérias de exatas lá dentro. Mesmo na área de humanas, você faz a matéria de exatas? É cobrado que se tenha isso. Existem universidades que estão já pensando totalmente diferente. Tá. A gente tem em Campinas, inclusive a Unitar, já pensando em outra forma de vestibular. Tá. E já pondo em prática isso. Então, existe sim, começo de mudança. Mas nas faculdades federais, estaduais, não tem. Enquanto universidade particular, no seu vestibular, você pode seguir o seu critério e a sua metodologia? Você pode. Particular, você pode. Tá. Mas o que a gente quer é que seja mudando no geral. Sim, claro. Não só a particular. Sim, não Por quê? Porque também a princípio o que mais se procura são as universidades estaduais e federais, até por conta de você não ter que pagar, tá certo? Então, e isso aí é uma coisa que você não vê um horizonte tão próximo.
Eu não vejo, não. Eu vejo sim muita disponibilidade de nós educadores. Eu ando, Alberto, agora, o ano passado eu fui para vários estados fazer aquelas palestras de música e neurociência. Conheci muitos educadores. Tem muita gente querendo mudança. Tem muita gente, João, conversando comigo por Facebook, João, a gente precisa, olha essa ideia, olha essa ideia. Então existe um movimento de mudança. Então, o que nós estamos, eu diria para você, no começo de uma transição. Que me dá até muita vontade de viver tudo isso. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu falava, poxa, a minha geração, ela não teve nenhum acontecimento. A geração anterior teve a Bossa Nova, a Tropicália. A minha não aconteceu nada. Então já vi que você é depois da minha, porque eu tive esse eu tenho negócio 46 de Bossa anos. Ih, você é um menino. Você é um menino ainda. E eu falava para os meus amigos isso, poxa, a gente queria uma referência. Teve uma que teve o Woodstock, outra teve os hips, e a gente não teve. E eu posso dizer que agora, eu acho que a minha geração vai poder assistir uma grande transformação, sim. O começo está todo desenhado já. Que bom, que bom. E isso, como você disse há pouco, isso deve revelar vários talentos no Brasil, né? Muito. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Como é que você tem um país aí com mais de 200 milhões de habitantes? Como é que você... Quantas e quantas cabeças geniais nós devemos ter aqui? Muitas, muitas. E aí você vê o país passando quase vergonha na área científica. Não sei se você vem acompanhando, mas o país está passando quase vergonha nessa área. Sem dúvida. Com tantos talentos dentro do país. Então, assim, é muito sério. A gente precisa realmente achar caminhos para a educação. Porque senão vamos, sabe o que ser o quê, Alberto? Peça de reposição do mercado. É isso. Vamos ser peça de reposição. Peça de reposição. Apenas tão somente. Sabe a vida de gado? Que o Zé Ramalho canta? Vida de gado. Vida de gado. Exatamente. Bom, e tudo isso aí, imagino, seja o fator principal desse estresse que causa nos vestibulandos, nas pessoas que vão prestar vestibular, porque, de repente, a redação é um grande bicho de 7 cabeças, né? Imagina. Não deveria ser, né? Não deveria. 12 anos estudando isso. Que coisa, né? 12 anos aprendendo a escrever. Mas, de qualquer forma, embora que talvez o português, em determinadas áreas, devesse ter realmente um peso menor, mas eu não sei porquê, eu acho que é tão importante a pessoa ter uma fluência, a pessoa conversar. Tudo bem, de vez ou outra eu dou umas palestras sobre comunicação. Comunicação no cotidiano, no dia a dia, a pessoa, você não pode recriminar uma pessoa, nós vai lá amanhã, a forma com que se fala ali, de repente e tal, você não vai conseguir elitizar toda uma cultura que vem de algum tempo e tal. Mas eu acho que o português deveria, sim, sempre ter um peso importante em qualquer segmento, em qualquer profissão na vida das pessoas. Sim, eu diria até porque quando nós estamos de frente de uma pessoa que fala bem, a impressão causada é muito boa para o cérebro. Nós temos a tendência a confiar na informação, quando ela vem bem colocada, bem posicionada, o português bem falado. Ainda mais quando você vê um advogado de paletó e gravata falando com aqueles termos por vezes eruditos e tal, aí aquilo ali a gente se encanta por vezes, pelo menos eu gosto muito de alguém que tem uma comunicação. Eu acho que a comunicação ela é a base de tudo, seja lá em qualquer segmento. Nos nossos vestibulares, proximamente você não vê nenhuma mudança iminente. Nós todos queremos. Mas assim, se eu te disser que existe algo aí que já nós estamos vendo acontecer, já para acontecer no futuro, já logo, não vejo nada. Existe muita luta, muita batalha. A gente daí tem um grupo de educadores que viajam o país todo, vários deles batalhando por isso. E eu acho que nós vamos conseguir sim uma mudança. Professor, a formação de professor precisava mudar também? A formação você diz depois da graduação ou a graduação? Eu acho que acho que o antes ou depois. Olha o que eu penso que deveria muito mudar. Professor não conhece, não é que não conhece dentro do curso muito de ser humano. Não conhece muito sobre emoção. Por que o ser humano tem certos tipos de emoções, que tipo de química que está cerebralmente, né? Ou seja, isso falta. Um professor, nós lidamos, olha só, quando você lida com futebol, você conhece de futebol, não conhece de futebol? Um pouquinho. Um cara que lida com culinária, ele conhece de culinária. Nós lidamos com pessoas e não sabemos de pessoas. Antes de se formar e depois de se formado. Há professores que são chatos.
aqueles que a gente fala, a aula agora é com esse cara aqui ou com essa pessoa, tal, enfim. Mas há aqueles que a gente fica esperando. Isso, essa diferença está na forma de se comunicar. Você disse que faltaria talvez até um curso de artes cênicas para o professor. Artes cênicas seria muito importante. Saber como lidar com a sua emoção. Porque às vezes você saiu de casa cheio de problemas para dar aula. Tá com problema de conta para pagar, tá com problema com o marido, com a esposa e tá indo dar aula. Se eu não sei trabalhar a minha emoção, eu vou transferir para a minha face, para o meu corpo, aquele sentimento e eu vou começar a dar aula. Sem dúvida. Então você imagina como vai ser essa aula. Sem dúvida. Agora, se eu sei trabalhar a minha emoção, eu tô ali pensando nos meus problemas, eu chego na porta da escola falando, agora é hora de dar aula. Agora é dar aula. Se eu tenho uma estratégia, eu vou respirar, eu vou trazer imagens positivas e vou entrar, e aí pessoal, como que tá? Eu tenho que saber como trabalhar a emoção. Com certeza. Professor, nossa aula acabou. Poxa vida. Tá vendo? Mas eu posso dizer que eu fui hoje um aluno privilegiado, que eu aprendi muita coisa contigo aqui, quero te agradecer. Eu que te agradeço muito a oportunidade. E o assunto é tão palpitante que a gente pode marcar proximamente mais uma outra entrevista, tá bom? Com todo prazer, né? É isso aí, gente. Conversando aqui com o professor João Hilton, professor de neurociência. Gostei demais da entrevista, espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam que hoje eu volto às 7h05 da noite. Hoje e todos os dias da semana, nos dias úteis, às 7h05 da noite, com o nosso RF Esporte Clube, que hoje traz aqui o treinador do Guarani, Humberto Louser. Será o entrevistado do programa RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês e um bom começo de semana para todos nós. Tchau.